E aí, galera da terceira série, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, tá certo? Vamos dar continuidade. Bora lá, chega de brincadeira, bora prestar atenção. Vamos dar continuidade ao assunto de história. Falamos na última aula sobre o Egito Antigo, Antiguidade Oriental. Vamos continuar a falar da Antiguidade Oriental, mas vamos ver a questão da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios e corresponde à região desértica entre os rios Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Então a região da Mesopotâmia é toda essa área aqui entre o Tigre e o Eufrates, que corresponde hoje ao Iraque, ali na região do Oriente Médio. Pode passar. Quais são os povos denominados povos mesopotâmicos? Os povos que viviam na região da Mesopotâmia. Nós temos os sumérios, os babilônios, assírios, caldeus ou neobabilônicos. Preste bem atenção, esses são os principais. Nós também temos outros povos, como os acádios e os hititas, tá certo? Hititas, acádios, e aí vem sumérios, assírios, babilônios e neobabilônios. Só que nós não vamos falar sobre os hititas e não falaremos sobre os acádios, tá ok? Vamos lá. Quem são os sumérios? Os sumérios, eles se destacaram por criar o que nós chamamos de cidades-estado. Meninos, prestem bastante atenção no que eu vou falar neste momento. Cidade-estado é aquela cidade que tem independência política e administrativa, tá certo? Ela é diferente, por exemplo, das cidades que nós conhecemos na atualidade. Ilhéus, ela não é uma cidade-estado. Ela é uma cidade que tem uma relativa autonomia político-administrativa, mas ela não tem soberania. Ou seja, Ilhéus não pode criar, por exemplo, uma moeda, ela não pode ter um dinheiro próprio, não pode ter uma moeda própria, ela não pode legislar, por exemplo, no campo penal ou no campo civil. Quem faz isso é a União, que é justamente que tem a soberania. E quando eu falo de União, estou me referindo ao Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados, me refiro ao Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, chefe do Governo Federal, e me refiro ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, que representam a esfera federal do Poder Judiciário. Então, assim, o governo federal, no caso a União, melhor dizendo, pode emitir moeda, porque tem soberania. A União pode declarar guerra e celebrar a paz, porque detém soberania. Mas o município de Ilhéus, ele não pode fazer isso. A cidade onde eu moro, aqui a cidade de Una, também não tem essa autonomia. Mas as cidades-estado sumérias, elas tinham essa autonomia. Cada cidade-estado tinha o seu próprio rei, cada cidade-estado tinha a sua própria estrutura político-administrativa, cada cidade-estado tinha a sua forma de comércio. Ou seja, na verdade eram vários países dentro de um mesmo território. Aí vocês perguntam assim, bem professor, mas por que nós temos que estudar os sumérios como conjunto? O que é que unia as cidades-estado sumérias? O que uniam as cidades-estado sumérias eram duas coisas. Era a cultura, a língua, tá certo? E os costumes. Era o que uniam as cidades-estado sumérias. Então, quais eram essas cidades? A cidade de Ur, Uruk, Nippur e Lagash. São as principais cidades sumérias. As terras, elas pertenciam aos deuses, na concepção dos sumérios. Os sumérios, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam e adoravam vários deuses. E como as terras pertenciam a esses deuses, quem na verdade administrava, quem cuidava dessas terras eram os sacerdotes, que representavam as divindades, que representavam as deidades. E os sumérios, eles se destacaram por desenvolver a escrita cuneiforme. Pode passar?
E a escrita cuneiforme, qual era o objetivo dela? Era registrar a produção e os estoques dos templos religiosos e também registrar transações comerciais. Na próxima imagem que eu vou colocar agora, nós temos um exemplo de uma inscrição cuneiforme. Ela tem esse nome porque eles faziam uma espécie de cunhas. Então eles pegavam objetos, geralmente objetos feitos ou com osso ou com madeira, e eles pegavam uma placa de argila fresca e eles pressionavam essa placa de argila, pressionavam a cunha com a placa de argila e depois botavam para secar ao sol, tá certo? Então, olha o exemplo aqui. Nós temos um pedaço de argila onde nós temos a escrita cuneiforme, tá vendo? Um símbolo desse representa uma letra e o conjunto desses símbolos vão formar palavras. Também os sumérios, não apenas os sumérios, mas uma característica dos povos mesopotâmicos era a construção de zigurates. Esse é um exemplo de zigurate que ainda existe nos nossos dias. Boa parte dos zigurates construídos pelos povos mesopotâmicos foram destruídos ou em guerras ou foram destruídos por causa do tempo. Poucos zigurates ainda existem na região do Iraque. Por causa do Estado Islâmico, olha que isso é questão de Enem, por causa do Estado Islâmico, vários zigurates foram destruídos. O Estado Islâmico ele passou a exercer um controle sobre o território do norte do Iraque, pegando o norte do Iraque, uma parte do território da Turquia e boa parte do território da Síria. E aí, no caso, esses radicais, eles passaram a destruir diversos patrimônios históricos da humanidade, como, por exemplo, zigurates. Porque eles diziam que o zigurate era a representação de deuses pagãos que afrontava o Deus principal do islamismo, na verdade o único Deus do Islã, que é Alá. Então todos os tipos de representações que eram contrárias ao islamismo, é a visão deturpada do Islã, vale bem salientar a respeito disso, tá certo? A maioria dos muçulmanos, eles não pensam desse jeito, eles têm uma relação de respeito e tolerância com as pessoas que professam outros credos, que adoram outros deuses, que têm outros conceitos e concepções religiosas, mas esta minoria extremamente radical, eles são intolerantes. Então toda e qualquer tipo de manifestação de fé contrária ao Islã, eles destruíam. E infelizmente, zigurates, que são representações extremamente importantes, que fazem parte da história da humanidade, se perderam para sempre. Mas esse zigurate, pelo menos, ele ainda se manteve em pé. A característica do zigurate é que ele é uma espécie de uma torre, com várias escadas. Na verdade, esse zigurate aqui ele não está completo, porque ele teria mais andares. Ele daria mais ou menos, está faltando aqui em torno de 2 a 3 andares. No topo do zigurate era uma área onde acontecia a oferenda aos deuses, onde eram feitos sacrifícios, muitas vezes sacrifícios humanos, em honra aos deuses mesopotâmicos. Então os zigurates eles eram utilizados para atividades religiosas, para sacrifícios em homenagem aos deuses, mas também o zigurate era utilizado para observação astronômica. Não é à toa que uma boa parte do conhecimento em termos de astronomia registrado no período da Antiguidade Oriental só foi possível graças à existência desses zigurates por causa justamente das manifestações religiosas. Lembrem-se que antes de surgir a astronomia, que é a ciência que estuda os astros, surgiu primeiro a astrologia, que tem como objetivo, que tem como proposta, observando os astros, ver qual é o destino das pessoas, tem aquela característica mítica. Tá bom? Próximo.
Logo depois dos Sumérios, nós temos o chamado Primeiro Império Babilônico. Nós temos os Babilônios Antigos. A Babilônia foi uma cidade que existia às margens do rio Eufrates, tá certo? O principal rei do Primeiro Império Babilônico foi o rei Hammurabi. E Hammurabi ele se destacou por orientar a construção de canais ali na região do rio Eufrates, mas principalmente ele se destaca com a criação do primeiro código legislativo, o primeiro código de leis escritas da história da humanidade, que ficou conhecido, que entrou para a posteridade como o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele é baseado na chamada Lei do Talião, que vocês já ouviram falar. Talvez não ouviram falar no nome talião, mas vocês já ouviram essa expressão que eu vou dizer agora. Olho por olho. Isso aí. Se você completou dente por dente, está correto. Certíssima a resposta. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, na mesma proporção que o agressor provocou a ação em que levou a prejudicar uma outra pessoa, ele deve também sofrer a sua pena. Ou seja, se ele matou alguém, ele tem que morrer. Se ele roubou, ele tem que sofrer a mesma pena, a mesma gravidade que ele infligiu na vida da outra pessoa. E aí eu peguei um artigo do chamado Código de Hammurabi, que está na lâmina seguinte. O artigo diz o seguinte, artigo 25, vamos lá. Se um construtor edificou uma casa para um avilum, que era o nome que se dava a uma classe social dentro da estrutura, dentro da pirâmide social babilônica, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Aí você diz assim, caramba, Márcio, pegou, hein? O bicho pegou. Pegou mesmo. Então, por exemplo, um camarada chega e constrói uma casa. E aí ele constrói a casa e entrega esta casa para o seu morador, que vem com sua família. Essa pessoa chega, passa para a casa com sua família, só que a casa desaba, matando aquela pessoa e os seus familiares. Aí o que acontece? De acordo com o Código de Hammurabi, se pega o cara que construiu a casa, a família dele, bota dentro de uma casa, derruba a casa com ele e a família dentro. Olho por olho, dente por dente. Próximo. Império Assírio. Bem, esse Império Assírio, meninos, esse daí é a turminha que eu gosto. É gente fina. O pessoal dos assírios eram tranquilos, gente fina, é uma galera legal pra caramba. Tá certo? Eu sei, eu estou até imaginando a cara de Neto neste momento, assistindo esse vídeo. Neto, pensando em você, me lembrei do Império Assírio. Preste atenção, vamos lá. Quem eram os assírios? Os assírios, eles viveram também ali na região da Mesopotâmia. Principais cidades eram a cidade de Nínive e a cidade de Assur. Quem é religioso, quem lê a Bíblia, os cristãos, eles já ouviram falar da cidade de Nínive ao falar da história de Jonas, que foi aquele camarada que chegou e caiu no mar. Deus tinha mandado ele ir para Nínive, aí ele foi para uma outra cidade, que foi a cidade de Tarsis, e pelo fato de ter desobedecido a Deus, Deus ele chega e manda uma forte tempestade que faz com que o barco, a embarcação onde estava Jonas e outras pessoas, ameaçasse afundar, e aí Jonas ele percebe que havia desobedecido a ordem de Deus e dá a sugestão de que jogassem ele ao mar, que assim acabaria com a ira de Deus. Aí jogam Jonas ao mar, com a tempestade, e Jonas é engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz que é baleia, as pessoas que ficam dizendo que é baleia. Mas Jonas é engolido por um grande peixe, passa 3 dias dentro do grande peixe, depois é vomitado na beira da praia e ele vai para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive é justamente a capital do Império Assírio. E quem eram os principais reis assírios? Assurbanipal,
Sargão II e Senecaribe. Quem também lê a Bíblia, já você vai encontrar na Bíblia o nome de Senecaribe. Tá certo? Mas Senecaribe ele foi o último rei do Império Assírio. Os principais foram Assurbanipal e Sargão II. E a característica interessante sobre os assírios, eles eram extremamente cruéis. Não valiam nada, não valiam pão que comiam. Ou seja, eles não tinham nem dó, nem piedade. Não tinham dó e piedade alguma. Eles não faziam prisioneiros e adotavam algumas técnicas terríveis de tortura contra os seus inimigos. Tática de empalamento: pegavam um pedaço de madeira que não tinha mais tamanho e enfiavam pelo ânus do infeliz, a ponto de sair um pedaço de madeira na boca do sujeito. E aí estacava e ficava ali em formato de estaca e deixava a pessoa lá empalada, que é a tática, a técnica de empalamento, e eles ficavam as pessoas empaladas pelo caminho para mostrar para qualquer império ou qualquer nação que desafiasse o poderio assírio o que iria acontecer se eles não obedecessem os assírios. Fora que também tinha a questão da técnica de abrir a barriga da mulher, tirava o bebê, botava o gato vivo e costurava, entre outras técnicas dos assírios. Outras coisas não vou falar, que aí isso aí depois a gente comenta em sala de aula. Os assírios, eles eram muito cruéis mesmo. Depois dos assírios, nós temos o Império Caldeu ou Império Neo-Babilônico. Esse prefixo neo significa novo, tá certo? Principais reis do Império Caldeu: Nabopolassar e o rei Nabucodonosor. Aí vocês devem também estar pensando assim: peraí, já ouvi falar de Nabucodonosor. Está na Bíblia também. Tá certo? Nabucodonosor foi o rei, foi o imperador da Babilônia, o rei da Babilônia, que destruiu o reino de Judá e levou os judeus cativos, escravos, para a Babilônia. Aí quem já ouviu falar na história de Daniel, já ouviu falar em Nabucodonosor. Para nós, da história, Nabucodonosor ele foi importante porque ele construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na aula passada, nós falamos das pirâmides de Gizé, das pirâmides dos faraós Kelpis, Quefren e Miquerinos. Tá certo? Agora eu vou falar de outra maravilha do mundo antigo, que foram os jardins suspensos da Babilônia. Infelizmente, esses jardins não existem mais. Como eu disse na aula passada, das 7 maravilhas do mundo antigo, as únicas que ainda permanecem em pé são as pirâmides egípcias de Kelpis, Quefren e Miquerinos. Os jardins suspensos que nós temos é apenas uma representação baseado em achados arqueológicos. Então, mas já dá para ver que essa beleza de expressão arquitetônica mostra-nos, tá certo, que de fato os jardins suspensos da Babilônia, construídos por Nabucodonosor, valiam a pena fazer parte do rol das chamadas 7 maravilhas do mundo antigo. Tá certo? Com relação à religião, repetindo, eles eram politeístas, adoravam deuses antropomórficos, ou seja, deuses que tinham forma humana. Só que esses deuses, meninos, que tinham forma humana, eles representavam as forças da natureza. Então você tinha o Deus que representava a chuva, que representava o sol, que representava o fogo, que representava os rios, o mar, a tempestade, e assim sucessivamente. A deusa, na verdade, mais adorada pelos povos babilônicos era a deusa Ispa, que é representada dentro da mitologia grega, romana, era representada por Vênus. Tá certo? Não criam na vida após a morte. Os egípcios, olha a grande diferença entre os mesopotâmicos,
Falo mesopotâmico, estou falando de sumérios, assírios, acádios, hititas, babilônios e neobabilônios. A diferença deles em relação aos egípcios. Os egípcios, eles acreditavam que a morte não era o fim. A morte era apenas uma vírgula. A pessoa, ela tinha uma coisa chamada eternidade. Eles acreditavam na imortalidade da alma. Já os mesopotâmicos não. Eles acreditavam que morreu, acabou. Tá certo? Morreu, a pessoa deixa de existir. Ponto final. Então eles não tinham aquela preocupação em construir monumentos para que pudessem eternizá-los. Eles não tinham aquela preocupação de fazer ritos funerários, ritos fúnebres, ritos cerimoniais que possam fazer com que a alma possa ter um bom caminho em direção à questão da eternidade. Para eles, a vida acaba a partir do momento em que a pessoa morre. Isso nos mostra de que eles eram fatalistas, ou seja, eles acreditavam na finitude da vida, morreu, acabou. Eles eram deterministas e eles eram pessimistas. Eles não acreditavam de que lá na eternidade você vai ter uma vida melhor. Diferente, por exemplo, do pensamento cristão. O pensamento cristão, ele trabalha com o conceito de que depois da morte não tem mais sofrimento. Após a morte não existe mais dor, não existe mais tristeza, não existe mais choro, não existe mais lágrima. Após a morte você vai ter um momento de serenidade. Então, se você cumpre todos os rituais, você cumpre todas as orientações da religião cristã, você vai para o céu. Você vai viver no paraíso por toda a eternidade. Mas se você tem uma vida de pecado, ou seja, você desobedece a Deus, você vai para o sofrimento eterno que fica justamente no inferno. Mas aí você trabalha, mesmo indo para o inferno ou indo para o céu, você trabalha com uma continuidade da vida após a morte. Seja vivendo no paraíso, seja vivendo no sofrimento eterno. Mas os mesopotâmicos, eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que você só podia ser feliz enquanto o seu coração estivesse batendo no peito. O coração parou de bater, acabou. Tá certo? Se você é pobre, então você já nasceu numa situação complicada, já nasceu numa vida de desgraça, ou seja, sem graça alguma. E não há possibilidade de melhoria no pós-vida. Até porque, para os mesopotâmicos, não existia pós-vida. Por isso, o caráter pessimista da religião mesopotâmica. Meninos, agora é com vocês. Vocês vão fazer a leitura das páginas 231 a 234 do livro Maximize, do livro de vocês. Tem uma atividade que eu postei no portal Plural. Aí eu peço que, por gentileza, vocês façam essa atividade, tá certo? É uma atividade que boa parte dela é objetiva, mas vai ter uma questão que é discursiva, que aí vocês responderão no portal mesmo, que eu vou dar o feedback para vocês. Na próxima aula vamos falar a respeito dos hebreus, e com os hebreus a gente fecha a Antiguidade Oriental, tá certo? Falar a respeito dos hebreus, que foi o primeiro povo monoteísta da história da humanidade. Galera, um grande abraço e até a próxima.